Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que ela é lâmpada para o nosso caminhar, né? A Bíblia fechada no armário, guardado dentro da bolsa, só um livro, mas ela na sua mão, você lendo, pedindo a orientação de Deus. Ela é o guia da vida, peregrino. Então, gente, só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês lêem a Bíblia, entra no quarto, vocês orem, peçam esse entendimento do céu que a todos ele dá. Clique e pede e tenha caráter para com Deus. Porque muitos não têm caráter e acaba lendo a Bíblia, né, e fica caçando coisa. E, né, a gente sabe o que acontece. Então, gente, sem muita conversa, vamos embora para mais uma leitura da Palavra de Deus. E no último, nós paramos no 6 de Jeremias. Vamos começar aqui no 7. Vamos aproveitar que tá todo mundo dormindo, tá um silêncio. Vamos tirar o óculos. Esse óculos aqui, ó, quando eu mandei fazer foi pra longe e pra perto. Mas pra perto não tô enxergando nada. Então, gente, vamos começar aqui no 7 de Jeremias. Para, tosse. 7 de Jeremias começa assim. O textuário da palavra fala: promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Então, vamos lá, gente. Deixa eu encostar, né? A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andarei após outros deuses, que não conhecestes. Então virei, e vos porei diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Silo, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Silo. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vê tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apõem a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos:
o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Mas isto lhes ordeneis, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando, mas não me deram ouvido, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram as suas servas, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Ele lhes dirá: uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça, e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram dos altos de Tofete, que estão no vale dos filhos de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. E expô-lo-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restaram desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. A apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável, né? Qualquer que é rebelde, né, tem castigo. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém? Com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Dizendo, que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou, e a andorinha observam o tempo na sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor.
Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhe dei se irá deles. Por que nós assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos faz cair, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o refolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme, a voz dos rinchos, dos seus fortes. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basilisco, contra os quais não há encantamento. E vos morderão, diz o Senhor. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira? Com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Os capítulos, gente, são grandes. Mas vamos continuar. A gente vê aqui, né, as profecias que Deus mandou, né? E a gente vê, gente, que desde os tempos antigos, né, desde o começo, o povo era rebelde, né? Era ruim. Um povo ruim, coração duro, pessoas obstinadas. E até hoje a gente existe, gente, pessoas obstinadas, pessoas más, levianas, né? Mas a gente vê aqui tudo que Deus vai fazer, né? Então bora que tá muito bom a leitura. 9. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e um bando de aleivosos. E estende a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos, cada um o seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o amigo anda caluniando, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e eu os provarei. Porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca. Fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por essas coisas não os visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como estas? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por ela, nem já se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E diz o Senhor: porque deixaram a minha lei que publiquei perante sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração, e após os baalins que lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna, e a este povo ele darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações, que não conheceram nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam seus nossos olhos em lágrimas, e as vossas pálpebras destilem águas.
porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. 10. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos falar a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espantei com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ouviu isso? Nem o ídolo, nem essas imagens todas aí. Eles não têm como fazer nem bem, não tem como fazer mal, nem bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem os seus vestidos de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há ruído de águas nos céus, e sobem os vapores à extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu, e não tem ciência. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, da sua imagem fundida. Mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a esses a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitadora da fortaleza. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez... Deixa eu marcar aqui, gente. Essa parte aqui. Eis que desta vez arrojarei como se fora como uma funda os moradores da terra. Eu os angustiarei para que venham a senti-lo, dizendo, ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande furor. E eu havia dito, certamente isto é enfermidade, e eu poderei suportar. A minha tenda está destruída. Minha garganta está estranha.
E todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda, e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto, da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. 11. O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei conforme a tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhe uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi, e disse, Amém, ó Senhor. E disse meu Senhor, apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e cumprir-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando, e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que eu trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei, que cumprissem, mas não cumpriram. Disse mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos, para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Quebrantaram o meu concerto, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá, e aos habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porquanto, segundo o número das suas cidades, foram os seus deuses, ó Judá, e segundo o número das suas ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência, altares para queimares incensos a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não ouvireis no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal, que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nelas cometem grande abominação, e as carnes santas se desfiaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas salteando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Para si mesmo fizeram, pois, me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez subir, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas nações. Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore como o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória de seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos:
Eis que eu os punirei. Os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da visitação. Eles queriam matar o profeta Jeremias. Não queria que ele profetizasse o que Deus estava mandando. 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem mal aleivosamente? Plantaste-o e eles arraigaram-se, avançam, então também fruto, chegado estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, eles não verão o nosso último fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, serão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti, em altas vozes. Não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas. E a gente vê nas queimadas, hein? Os bichos morrendo tudo, né? Por causa dos homens maus, dos homens gananciosos. O país é devastado. Profecia contra os seus devastadores. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim, como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim, ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo. Vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clamam na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar. Por Baal. Então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. 13. O cativeiro é representado por um cinto de linho. 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor. Eu pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos. Levanta-te, vai ao Eufrades e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi e junto ao Eufrades, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrades, e toma dali o cinto que te ordenei, que escondesses ali. E fui ao Eufrades, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém.
Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como esse cinto que para nada presta. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dizes-lhe essa palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E fá-los em pedaços, um contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando luz, ele mude em sombra de morte, e reduza a escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha, humilhar-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que abras. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre a ti como cabeça? Se foste tu mesmo que contra ti os ensinastes? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as suas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vos podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Pelo que os espalhareis como o restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Este será a tua sorte, a porção que será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição, sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Gente, eu vou parar aqui no finalzinho do 13, não vai ficar muito comprido, né? Então, gente, vamos ler a Bíblia. Não deixe sua Bíblia guardada dentro da bolsa. Não deixe sua Bíblia pra você ler só quando você tá na igreja. Faça dela isso aqui, ó, um diário. Tenha intimidade com Deus. Porque Deus, ele não quer religiosidade, acho que é isso. Ele quer intimidade com nós. Ele tem coisas inefáveis para mostrar para nós. Mas ele vai mostrar para aquele que tem caráter para com ele. Né? Tem que ter muito caráter para ler a Bíblia. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. Se o meu papai do céu permitir. Amém?